Olá, minha musa co-criadora! Bem-vinda ao primeiro episódio da série Manifestando uma Autoestima Melhor. E hoje a gente vai falar de como ser mais confiante, principalmente se existe um caminho real para isso. Um caminho treinável que não dependa de sorte, do nosso humor do dia, dos nossos hormônios ou do que estão dizendo sobre a gente. Aqui a gente não vai ficar só no "ai, se ame mais", jogado ao vento. A gente vai entrar no seu cérebro, entender o que está acontecendo aí dentro e usar tudo ao nosso favor. Quando a gente pensa em autoestima, sempre vem aquela sensação, né? A autoestima é assim, quando eu tô me sentindo bem, tranquila. Ou o oposto, né? Eu tô com uma autoestima baixa quando eu tô me sentindo um lixo. Só que do ponto de vista da neurociência, gente, a autoestima não é só uma sensação. Ela é uma química que é gerada por causa de histórias que são repetidas no nosso cérebro até que ele ache que é verdade. Então, o jeito que a gente se enxerga tem um endereço e começa lá no córtex pré-frontal, que é essa parte aqui da frente da cabeça. Ela é como se fosse a diretoria executiva da nossa mente, sabe? E é ele que decide qual narrativa que fica registrada. Eu sou capaz, eu erro, mas eu aprendo, ou eu nunca vou dar conta, ou cara, será que eu mereço isso? O pré-frontal, ele modela a história. E aí logo atrás vem o precúnio, que é como se fosse um espelho interno. Então ele pega essa história que você tá lá repetindo e grava como identidade é assim que eu sou. Então, se ao longo da vida você ouviu muita crítica destrutiva, muita comparação, muito você é difícil, você é preguiçosa, você é problemática, esse sistema vai registrando isso como se fosse realidade. E não é que seja verdade, gente, mas é porque foi repetido tantas vezes que ele começou a registrar como se fosse. Aí entra a nossa famosa amígdala, que é o alarme emocional. Ela não quer saber se a situação é racional ou não. Ela só reage. Então, quando alguém te critica, te exclui, te olha torto, quando você sente que não pertence, quem dispara é ela. Em pessoas com baixa autoestima, a amígdala, gente, vive hiperativada. Ou seja, qualquer comentário vira ameaça, qualquer feedback negativo vira prova de que eu não presto, de que eu sou um erro, eu sabia que ia dar ruim. É assim que um simples "não gostei disso" pode doer infinitamente mais do que sinceros 10 elogios. Porque o cérebro foi treinado para grudar no negativo, porque ele quer te proteger da dor, da rejeição, do abandono. E é por isso que as críticas pesam tanto. Do outro lado, a gente tem um circuito de recompensa com o estriado ventral, olha que nome bonito, o núcleo de accumbens e o sistema dopaminérgico, lindo, que te dá a sensação de prazer, realização, satisfação. Então ele reage quando você recebe um elogio, quando completa uma tarefa, quando conquista algo. Só que olha que louco, quem tem baixa autoestima geralmente sabota esse circuito. Quando recebe um elogio, pensa, nem é isso tudo, falei por acaso, foi sorte. E não deixa o cérebro registrar aquilo como prova de capacidade. Só que quando vem a crítica, aí sim, guarda, repete, rumina, sofre, revive, como se o elogio escorregasse e a crítica grudasse. E tem mais um personagem importante nessa história, gente, o cerebelo. Por muito tempo disseram que ele servia só para equilíbrio e coordenação motora. Mas hoje a neurociência já sabe, já comprovou que ele também conversa com o córtex pré-frontal sobre emoção, autopercepção e resiliência. Ou seja, pessoas com uma autoestima mais saudável costumam ter uma conectividade mais robusta entre o córtex pré-frontal e o cerebelo. Isso significa o que na prática? Que mesmo quando a vida dá umas pancadas, esse cérebro consegue se reorganizar melhor. Coloca as coisas em perspectiva para não desmoronar inteiro diante de um não, diante de uma crítica, diante de um término, diante de um erro. Então, olha o quadro. O pré-frontal escolhe a narrativa, o precúnio registra essa narrativa como identidade e a amígdala amplifica os medos, as comparações e a sensação de ameaça. E o circuito de recompensa decide quanto de valor ele dá para os elogios ou para as críticas e o cerebelo ajuda a regular isso tudo. E, gente, ainda tem mais uma parte, que é a nossa percepção interna, empatia e se sentir pertencente. Tudo isso a gente chama de não tenho autoestima.
E não é um sentimento solto, percebe? É um conjunto inteiro do seu cérebro fazendo e orquestrando para que você se sinta do jeito que você se sente. Só que, gente, ao mesmo tempo que o nosso cérebro é muito danado, ele também é muito esperto. E você pode reensinar tudo que você aprendeu sobre você, porque o nosso cérebro é plástico. Você não precisa carregar o resto da vida o que te disseram sobre você durante a sua vida toda. E eu vou até te contar uma coisa. Eu ouvi a minha vida inteira que eu era muito preguiçosa. Que eu era preguiçosa, que eu não gostava de me exercitar, que eu não andava, nananã. E a verdade é que eu sempre trabalhei muito. Eu estudava, eu já trabalhava desde a época da faculdade. E óbvio, nos tempos que eu tinha livre, o meu corpo precisava descansar. E eu carreguei a minha vida inteira isso, gente, até adulta. Acho que há uns 5, 6 anos é que eu consegui reverter isso dentro de mim. E eu sempre ouvi a minha vida inteira que eu era preguiçosa e eu repeti a vida inteira que eu era uma pessoa preguiçosa. Até o dia que eu me olhei, 5h20 da manhã, acordando, pegando ônibus para ir trabalhar na escola que eu trabalhava. E eu falei assim, eu sou uma pessoa preguiçosa? Como assim? E foi aí que eu comecei a perceber que eu estava repetindo alguma coisa, uma história, uma narrativa que eu ouvi a minha vida inteira, mas que não necessariamente ela era verdadeira. E o que eu quero te dizer com isso, com essa percepção que eu tive lá quando eu ainda nem tinha estudado neurociência, nem tinha começado a estudar comportamento humano, é que você pode treinar conscientemente uma outra autoimagem para você conseguir ter uma boa autoestima. Então a primeira coisa é para de se tratar como sua inimiga. Se toda vez que você erra, você se xinga por dentro, o seu cérebro registra o erro e o xingamento como se fossem uma coisa só. Com o tempo, não é mais eu errei, vira eu sou toda errada. E isso, gente, vai mudando toda a química do seu cérebro. Um cérebro que acredita que eu tô sempre errada, eu sou toda errada, é um cérebro que acredita que não pode arriscar. E aí é por isso que ele não tenta, ele não explora, ele não se expõe. Porque cada tentativa vira potencial prova de que você não presta. Então, quando você começa a separar as coisas, eu errei nisso, mas isso não define quem eu sou, você está ensinando o seu cérebro a reagir de outro jeito à crítica, ao fracasso, ao feedback. Segunda coisa, trazendo foco para as suas vitórias. Quem tem autoestima baixa foi treinada a só enxergar a falha. A prova que não foi tão boa, o story que não performou, o relacionamento que deu errado, o comentário que doeu. O circuito de recompensa vive subnutrido. Então, quando você começa a comemorar coisas que sejam pequenas, cara, 5 páginas que você leu de um livro, 15 minutos que você deu de caminhada, depois anos de anos parada, um não que você deu, onde antes, cara, você se calaria, um não que você ouviu e sobreviveu, você tá literalmente alimentando outras vias neurais. Você tá dizendo o que pro seu sistema? Isso aqui também conta, isso aqui vale dopamina, isso aqui também é conquista. E aí o seu cérebro vai aprendendo, você literalmente tem que ensinar. Terceira coisa, trazendo o seu corpo para jogo. A autoestima, gente, não mora só na nossa cabeça. A sua postura conversa o tempo todo com o seu cérebro. Ombros caídos, olhar para o chão, o peito encolhido. Ele manda, tudo isso manda mensagem constante de submissão, de medo, de retração. Quando você abre o peito, levanta a cabeça, olha nos olhos, você gera outro tipo de sinal. De presença, de dominância no bom sentido. Eu existo, eu ocupo espaço. E tem estudos mostrando uma mudança na testosterona e no cortisol só ajustando a postura por alguns minutos. Então, você primeiro finge que você é mais confiante até a confiança chegar. E você pega o seu corpo e mostra pra ele que ele não precisa se encolher mais. Quarta, relacionamento com crítica e elogio. A ideia, gente, não é virar uma pessoa que não liga pra nada, porque isso não é autoestima. Isso é só defesa. A autoestima saudável é quando o elogio não te infla e a crítica não te destrói. Você recebe o elogio, agradece, deixa ele entrar, deixa o seu sistema de recompensa sentir esse prazer. E quando você recebe uma crítica, você sente o incômodo, porque é normal, e você pergunta, o que tem de verdade aqui?
Por quê? Isso ajuda a crescer, a te fazer crescer. Sem transformar um elogio em obrigação de ser perfeita e nem transformar a crítica em sentença de morte. E tem um elemento, gente, que eu não posso deixar de trazer aqui, que é o de compaixão e autocompaixão. Não no sentido de, ai, coitadinha de mim, mas no sentido de reconhecer o próprio sofrimento, acolher, aliviar e a partir daí agir diferente. Quando você pratica compaixão com os outros, voluntariado, ajuda, escuta, gentileza, regiões do seu cérebro ligadas à empatia, conexão, regulação emocional se fortalecem. E isso volta para você. E quando você pratica autocompaixão, tipo, tá doendo, mas eu não vou me abandonar. Eu errei, mas eu não vou me massacrar. Eu mereço cuidado mesmo sendo imperfeita. Você começa a desativar aquela hiperativação crônica da amígdala e a trazer o córtex pré-frontal de volta pro comando. E aí vem uma pergunta que eu sempre tô respondendo, que é: existe um caminho para ser mais confiante? E eu vou te dizer que existe. Ele não necessariamente é rápido, mas é um caminho que você precisa percorrer diariamente para ele se tornar rápido e tranquilo e bom. Que é escolher todos os dias uma ação que prova para você que você é capaz de fazer algo que ontem parecia difícil. Depois mudar aos poucos a forma como você fala com você mesma dentro da sua cabeça. Alimentar o seu cérebro, gente, com movimento, com sol, com gente boa, com conversas que expandem. Aprender a se ver como um cérebro em processo e não como um arquivo pronto. E, gente, não importa de onde você está saindo, não importa qual a sua idade. Se você hoje se sente pequena, insegura, travada, se o elogio te incomoda e a crítica destrói o seu dia, cara, você consegue reprogramar isso, sabe? Não vai ser linear, vão ter dias e dias, mas isso vai te ajudar muito, sabe? Rever esse vídeo aqui, anota o que você tem que fazer, faz mais das coisas que te fazem bem, sabe? Porque a autoconfiança, gente, não é acordar um dia e se achar maravilhosa. A autoconfiança nasce em conhecer o seu cérebro, entender os seus mecanismos, de parar de sabotar, sabe? De se sabotar com comparação e de treinar literalmente todos os dias uma nova forma de se enxergar. Você não vai esperar se sentir confiante para agir. Você precisa agir primeiro como alguém que está construindo confiança. E com o tempo, o seu cérebro vai acompanhar, porque não vai ter outro jeito, sabe? Então, eu espero que você tenha gostado desse primeiro episódio da série. A gente vai ter várias séries aqui, como manifestar amor em um relacionamento bom, como manifestar dinheiro, como manifestar saúde. A gente vai ter várias séries aqui, eu tô muito empolgada. E se você gostou desse primeiro episódio da série, da autoestima, da autoconfiança, divide comigo. Se você acha que alguma amiga sua tá precisando ouvir isso, também manda pra ela. E muito obrigada por terem me ouvido até aqui. Um beijo e até o próximo episódio.